E aí, família, tudo bem? Começando aqui no estúdio o nosso primeiro podcast, o podcast da CBVA, e com muita alegria eu trouxe aqui a pastora Daniela. E para quem não sabe, ela é a pessoa mais importante na minha vida porque ela é a minha esposa. Olá a todos, é uma alegria, uma honra estar aqui nesse momento de estreia, né? Começando um projeto, algo novo que o Senhor nos... Desafiador. Verdade. Algo que o Senhor tem colocado, né? Sobre as nossas mãos, recursos tão maravilhosos. E eu tenho certeza que já é bênção e vai ser, e vai ser maravilhoso para todos nós. Para a gente que está fazendo e para quem vai ouvir também. Bacana. E nesse primeiro encontro, nós achamos bacana falar da história da nossa igreja, né? Compartilhar com as pessoas esse sonho que começou, inclusive, com uma enfermidade. 17 anos depois, nós estamos aqui para falar a respeito desse assunto. A história da igreja passa por você, né? Passa por amigos também, por uma estrutura que foi montada lá atrás, por um quebra-cabeça que não tinha desenho. Né? A gente não imaginava o que seria. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, quando se trata de história, é algo que nos marca e que marcas boas, às vezes através de marcas que nos trazem uma lembrança que foi ruim, mas que nos transforma, né? E a história é isso. A gente não pode esquecer jamais da história da gente, da história da nossa igreja, de tudo começou, Fala como da raiz, foi. fala da nossa essência. É verdade. Então é muito legal estar aqui fazendo nesse primeiro encontro, né, reafirmando o que você está dizendo, esse momento para lembrar, né, trazer à memória assim, essa coisa boa da nossa história, da igreja. Então, começou com uma doença, né? Começou com uma doença através de uma sobrinha minha que ficou doente, os médicos com dificuldade assim, de De fechar o fechar diagnóstico, diagnóstico. e nós como família, eu e minha irmã, nós vamos orar e pedir a Deus a cura e pedir ao Senhor para que o Senhor intervenha de alguma maneira. Foi assim que começou, né? Buscar o Senhor para uma cura de uma criança que estava A coisa sofrendo. apertou, a gente logo Vai foi para a buscar a oração, vai Deus, buscar Deus. verdade. E aí nós nos reunimos, era uma quinta-feira, só família, né? Nossa família e a deles. Uhum. E ali nós fizemos um momento de intercessão. Não foi um culto, porque não teve adoração, foi mais uma oração mesmo, né? Fomos lá para orar. E naquele momento foi uma oração profética, uma oração assim de Deus mesmo, para nós como família. Nem pensávamos em igreja, nossa intenção mesmo era orar por essa minha sobrinha e orar ao Senhor pelos nossos filhos, casamento, casa, emprego, tudo que nos envolvia ali naquele momento. Só que Deus nos levou a um momento assim profético e muito sobrenatural naquele dia, né? Eu me lembro assim, isso ficou marcado ao meu coração e de todos nós que estávamos lá, que vocês homens, né, tomaram ali, emprestaram, né, a voz, a boca para o Sim, todo o Senhor. nosso ser, né? Verdade. E eu lembro que foi uma oração que atravessou anos, assim, onde vocês oraram por nós, pelas crianças, apresentando futuro, casamento, faculdade, ministério. Eu vejo que hoje nós estamos colhendo o fruto daquela oração que foi feita naquele dia. Então eu vejo tanto em casa, né, com as nossas 3 filhas, como também nos filhos, 3 filhos também dessa minha irmã. E no outro dia, os vizinhos, né, amigos nossos, que ouviram a oração, porque foi Foi um movimento. pentecostal, gente, assim, E, repleplé. e foi diferente para aqueles dias, porque é importante as pessoas entenderem que a gente tem a nossa rotina de oração, mas parece que Foi algo a existem mais. certos momentos em que a coisa é diferente. É uma coisa que a gente não consegue nem explicar, né? Você falou da oração que atravessou os anos. Nós orávamos pelos nossos filhos quando eles eram ainda muito Era a pequeninos. mais nova, Nathalie, nossa, ela tinha por volta de 2 anos de idade, mais ou Uhum. menos foi esse momento. Né? E foi lindo, assim, Deus nos tomou, nós fomos renovados, choramos, nos abraçamos, firmamos aliança em Deus e como família, e foi lindo esse momento. Só que a gente fez barulho, né?
Um barulho no mundo espiritual e físico também. Chamou atenção. Chamou a atenção de vizinhos, e uma amiga nossa, né? Eu vou falar os nomes porque é importante você carregar a história e honrar as pessoas, né? A Cristiane, a família dela, né? E o Anthony, né? E eles ouviram, vocês oraram e nem me chamou. Se não é por isso, porque foi tão bom o negócio que teve bis, né? E vários bis. Daí nós marcamos de a cada semana estarmos em uma casa. Então, a semana que vem é na minha casa. Aí ela, então depois da sua casa vai ser na minha. E assim foi. E Deus foi trazendo pessoas. Isso não era igreja, não tinha pensamento de igreja, de ministério, de nada. Cada um servia ao Senhor na sua própria igreja. Era um ajuntamento de famílias orando pelos seus filhos, de amigos, lares. Irmãos em Cristo, num movimento que começou muito gostoso e foi ampliando. Foi, aí depois veio depois a outra irmã dessa nossa vizinha, a Adriana e o Fernando, e o legal que foi família. A CBVA, né, que tem também como família de adoradores, né, nós começamos o podcast, olá família, porque é nosso, então a igreja já começou com essa carregado de família, né? De porque relacionamento. esse é o nosso entendimento. Igreja é família. É verdade. Né? E aí foi juntando, assim, pessoas. E daqui a pouco não era só eu e você, e minha irmã, e o meu cunhado, e os filhos. Foram outras pessoas. E nisso tinha um grupo grande de pessoas, assim, que começou a caminhar com a gente, mas até aí, sem nenhuma pretensão. Só que vale a pena ressaltar, porque tudo há o Senhor ali, né, movimentando as peças, fazendo com que as coisas aconteçam, e a gente nem imagina, né? Tem aquele versículo que fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e sempre foi isso. Um tempo antes disso tudo acontecer, eu tive uma visão em sonhos que o Senhor me levava um momento nessa visão muito parecido com o que a gente estava vivendo. Eu era levada para uma igreja muito grande e eu estava participando, tinha as galerias, eu estava na terceira galeria e uma voz me guiava, me direcionava para tudo que estava acontecendo ali. E ali era um culto muito avivado, uma bênção. E eu vi, assim, ali próximo ao altar, o meu pai, que nesse momento da nossa vida era pastor de uma igreja, já estava há 8 anos no interior de São Paulo, feliz da vida, porque ele ama o clima do interior, o sossego do interior, estava lá. Você, né, esse meu cunhado também, vocês estavam nesse culto ali como uma liderança ali na frente. E eu falava assim, nossa, que lugar é esse? E aquela voz me falava, isso é o futuro, eu vou te levar para o começo. E aí, isso há mais de 17 anos atrás, eu era levada assim, era arrebatada no tempo. E eu voltava atrás no tempo, passava muito rápido. Eu voltava e eu me via numa casa, e nessa casa era nossa casa, e nós estávamos dentro de casa fazendo o culto doméstico. Aquele culto doméstico que a gente fazia muito, né? Quando as meninas eram pequenas, você ficava tocando violão e aquela mesma voz me direcionava a sair da casa e interceder ao redor. A casa era toda varandada para me interceder por nós. Enquanto você estava ali com as meninas, eu na intercessão. De repente, eu ouvia... Era uma casa que era uma rua deserta, só tinha a nossa casa. Daqui a pouco as coisas mudavam e se transformavam. Daqui a pouco eu via som de pessoas, de carro passando, de outras casas, barulho de gente. E aí o Senhor falava comigo, naquela voz que estava comigo, falava que ia começar com a gente e era para a gente alcançar as outras casas. E aí, era um sonho que eu não entendi. Eu falei, o que Deus quer falar comigo nesse momento? E eu só fui entender depois, quando a gente começou a se juntar como família, e essas outras casas foram chegando, mas ainda não tinha nada de igreja, né? Até que a gente vai... As coisas com Deus nunca ficam ali, né? Deus tem algo, um plano, um caminho, a gente vai caminhando em direção aos propósitos do Senhor. E ali era o início de um propósito. Então, mais para frente, Deus ia nos levar para um outro momento daquilo que Deus tinha para fazer com a gente. E o que eu acho interessante é que se nós tivéssemos planejado, talvez nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Porque tudo que está acontecendo hoje foi planejado por Deus. Por Deus. E não pelo homem. Né? Não havia essa pretensão
de ser igreja, mas você já citou que os nossos caminhos são diferentes dos caminhos do Senhor. Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. E o fato é que, quanto tempo durou aquelas nossas reuniões? Então, mais ou menos um ano. Uhum. Nós ficamos nesse movimento, pessoas chegando, outras agregando, e foi crescendo. Nosso coração se enchia de alegria no sentido espiritual, de uma renovação, porque nós éramos renovados. Uhum. Daí já começamos a ter louvor, aí a gente já estava fazendo culto. A gente já era ali uma igreja, né, mas cada um estava estabelecido. Era um dia da semana determinado, mas quando dava domingo, cada família ia para sua igreja. Ia para sua congregação, né? Exatamente. Mas aí a gente já começou a trazer ensino da palavra, intercessão, cuidar um do outro, adoração, né? Cuidar das crianças. E era esse movimento. Então a gente estava feliz, né? Tava feliz assim e alegres. A minha irmã, a Giza, ela tinha mais no coração, que ela entendia mais, entendeu mais rápido do que a gente. Que ela falava para mim: Daniela, Deus está nos dando uma igreja. Deus está fazendo algo acontecer aí. Eu falei: imagina, a gente já tem cada um na sua igreja, né? E não sabia de nada disso. E aí, foi mais ou menos um ano, e eu arrumei um emprego novo aqui em São Paulo, e era o carnaval. Essa foi a primeira fase até aqui, Isso. Do início. Agora nós vamos para uma segunda fase que também continua através de uma enfermidade. O estreito, né? As coisas vão se encaixando. Acho que a CBVA foi gerada na dor, né? Na dor. E com cura também, né? É verdade. Porque tanto essa minha sobrinha, que não podia nunca mais fazer nenhum tipo de esporte, hoje ela venceu 4 vezes. Ela é campeã mundial de jiu-jitsu. E eu que foi a segunda parte aí da enfermidade, fui curada e nem sabia o que tinha. Né? Então, nesse momento foi bem bacana assim, as coisas acontecendo, porque foi um feriado de carnaval, aí já, vamos pensar na igreja, 2007, fevereiro de 2007. Era o quebra-cabeça formando diante dos nossos olhos um desenho. Sim. Fevereiro de 2027, meus pais morando no interior, como eu falei, eu fui pra lá. Passar férias, alguma coisa o feriado do carnaval. Sim. Muito feliz, falando: pai, o senhor não sabe o que Deus está fazendo, Deus está nos levantando, eu não sei porquê, mas nós temos orado e temos, os meninos estão pregando, né? Toda animada, falando: meu pai, que bênção, glória a Deus. Os nossos grupos não tinham uma liderança, não tinha pastor. Não, era só gente sedenta pelo Senhor, sim. né? Gente querendo Deus. Muita fome e sede. Exato. E aí, passou os 5 dias do carnaval, eu não sabia, mas né, a cidade lá é muito quente, né? Chove e muito calor. Tava com uma epidemia de dengue. E um mosquito da dengue me pegou lá em algum momento desses 5 dias que eu fiquei lá. Voltei para São Paulo, era o meu primeiro dia de emprego, fui trabalhar. Chegando lá no trabalho, eu comecei a me sentir muito mal. Né, por volta de umas 11h30, comecei a me sentir muito mal. Tomei remédio, mas não passava febre, muita dor no corpo, dor nos olhos, mal. Eu falei assim: olha, eu sinto muito, né, preocupada, porque era primeiro dia de emprego, mas eu vou precisar ir para o hospital. Aí me liberaram, porque não tinha jeito mesmo, eu fui para o hospital e chegando lá, foi o dia assim, eu acho que foi o dia que tinha mais gente para ser atendido. Não tinha nem lugar para sentar. Eu cheguei lá por volta de 1h da tarde. Eu fui ser atendida quase 7h da noite. Nesse intervalo de tempo, eu desidratei tanto que eu estava com uma roupa que me cabia perfeitamente quando eu coloquei de manhã. Era o uniforme da empresa, alguma coisa assim? Era uma roupa social que eu precisava Sim. usar, porque era um banco. E o banco tem que ir assim. Quando foi por volta de 6h40, 7h, eu precisava segurar a roupa, minha calça, porque senão ela caía. Sim. De tanto que eu desidratei, ruim que eu fiquei. Passei pelo médico, fiz os primeiros exames e os exames deram assim totalmente alterados. O pior de tudo é que eu não tinha imunidade nenhuma. Os médicos acharam que o exame estava errado, repetiram mais 2 vezes eu me lembro. o exame. Nessa fase eu já estava, nessa fase do dia ali eu já Tava no ali hospital. estava,
eram 3 ou 4 repetições, porque os médicos não estavam acreditando no seu estado de saúde. Então quando eles viram que era mesmo algo mais grave, sem imunidade nenhuma, então eu fui direto para o UTI. Lá no UTI, todo o sofrimento de UTI, para conseguir uma veia desidratada, e fura o pé, e vai na perna, no braço, não tinha veia, e aquela situação toda, não sabiam o que eu tinha, hipóteses de enfermidades assim, Aham. das mais difíceis, como leucemia, tuberculose, HIV e um monte de coisas. Eram essas as notícias. E os médicos falando que o meu estado ia piorando cada vez mais. Né? Enquanto isso, eu já estava longe, né? E o médico conversando mais com você, né? Sim, foi assim uma das únicas vezes na minha vida que eu literalmente perdi a vontade de dormir, perdi a vontade de comer. Até então eu só ouvia falar quando as pessoas tinham problemas graves, elas perdiam essas coisas. E naquele desespero, eu me lembro, ainda no hospital, eu liguei para o seu pai, já era madrugada, o pastor Osmar, na época, pastor ainda, e eu disse do seu estado de saúde, e ele deixou tudo no interior e veio imediatamente, ele e a sua mãe, o que trouxe para a gente um suporte, especialmente para mim, um suporte naquele momento, porque eu estava desesperado. Eu confesso que, diante da notícia médica, das possíveis hipóteses, eu achei até que iria ficar viúvo, né? Os médicos estavam ali, você percebia que os médicos, os próprios médicos estavam alterados e etc. E foi nesse momento que o pastor Osmar saiu, portanto, lá do interior, lembrando que ele era pastor muito bem estabelecido em uma igreja lá, e veio dar todo esse suporte para nós. Foi, quando ele chegou aqui, era no outro dia já de manhã, eu lembro que ele entrou lá dentro ali perto do meu leito, segurou na minha mão e eu falei, pai, os médicos disseram que eu vou morrer. Ele falou assim, não, filha, o Senhor já falou comigo, essa enfermidade é para a glória do Senhor, Deus está trazendo coisas novas. E aí, depois disso, né, que ele orou por mim, as coisas foram se encaixando, eu fui melhorando. Nos próximos dias eu fiquei 15 dias internada. Porque não era para morte mesmo. Não. Era um pretexto. Era encaixando-se o quebra-cabeça, como você disse, né? E então, eu fui melhorando, né? Fui melhorando o estado de saúde, a desidratação, né? A fraqueza, foi melhorando. E passou-se os dias ali, Deus falou para o meu pai que era para ele voltar, que Deus tinha uma obra aqui. Ele estava relutante, porque não queria largar lá, né? Todo o lugar que ele estava tudo bem. E Deus permitiu essa enfermidade para fazer com que ele voltasse. Enxergasse. Quando ele chegou aqui, que ele entendeu aquilo que eu estava dizendo a ele. Aquele povo paralelo, já tinham, né? Mais de 30 pessoas ali. Já, né? Quando ele chegou e que ele viu que tinha um aprisco, né? Com ovelhas e não tinha um pastor. Então o Senhor falou assim, você vai ter que vir, você vai começar algo aqui. E quando eu saí do hospital, eu estava pensando esses dias, eu não sabia que eu era tão querida, porque o que foi de gente que me parava na rua, eu orei por você, viu? Que bom, que feliz, você vai dar o testemunho. Eu dei meu testemunho em muitos lugares, daquilo que Deus fez com você, daquilo que Deus tem feito, que bênção. E então, eu acho que passou mais ou menos uma semana, quando meu pai entendeu que era para ele voltar. Eles contam que minha mãe falou assim, fez um propósito, Senhor, é para a gente voltar? Então eu vou voltar para o interior, porque eles tinham casa lá, tinha tudo, né? Nós vamos voltar para o interior, o Senhor vai preparar tudo. Eles voltaram da noite para o dia, literalmente. Eles venderam todos os móveis. Esse desligamento deu tudo certo. Tudo certo. Nada prendia, não havia nenhum impedimento para que eles viessem para São Paulo. Até o desligamento ministerial. Lá do outro ministério. Foi Verdade. tudo assim, parece que estavam tudo com paz. Sim, estava esperando, né? Era algo que Deus foi movendo mesmo as coisas. E aí eles voltaram para cá com a roupa na mala. E o Senhor já preparou a casa e foi tudo muito rápido, né? Assustador. E aí eu lembro que quando a gente fez o primeiro culto da CBVA, foi um salão emprestado, olha só, um salão emprestado, culto como igreja.
de o dono da casa do meu irmão, né? Do meu irmão mais novo. Sim. Que a gente precisava reunir essas 30 e pouco pessoas e não tinha onde fazer. Eu lembro que nós fizemos uns 2, 3 cultos ali, né? E já tinha doou cadeira, outro doou violão, o outro foi cada um dando assim as coisas Tudo dando principais. certo também, Era, tudo dando eu certo. compro 20 cadeiras, eu compro mais não sei quanto, eu Sim, compro sim. a caixa, o equipamento de som, e foi acontecendo. Importante dizer que a gente mencionou já algumas pessoas aqui, porque elas são como que fundadoras. Sim. Mas outras pessoas ali no primeiro culto e tal, alguns amigos, irmãos em Cristo, né, estiveram com a gente, foi um culto tão gostoso também. E foi um culto assim de muita gratidão, porque eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado para casa, né? Sim. Então nós estávamos muito quebrantados e não tava feliz demais com aquilo que Deus estava fazendo. Então tava naquele culto, né, os fundadores, né, o Jonatas, a Fabiana, os filhos que Pastor eram tudo Elias, pequenos. Pastora Sandra. Pastor Elias, Pastora Sandra Pastor e a Edson família. Lino, que é o pai do Edilson. Que foi o segundo presidente vice-presidente aqui da nossa congregação. Aí né, minha irmã, essa outra amiga, outras pessoas que nos ajudou, o Ismael também, o Nena estava com a gente nesse primeiro momento também. Talvez a gente até cometa injustiça de não falar o nome de todas as pessoas, né? Mas foi um culto lindo, sim, de muito choro, de muita esperança, de coisas novas que estavam por vir, que Deus estava fazendo. Nós não sabíamos onde estávamos chegando. O meu pai também, ele já não estava mais ligado lá, e já tinha entendido e aceitado, né, aquilo que o Senhor tinha colocado. Uma coisa interessante também, que havia famílias que estavam sem congregar em nenhum lugar havia um tempo. Nesse caso, o pastor Elias e a pastora Sandra. E que estavam orando a Deus para que o Senhor preparasse de novo um lugar para eles ficarem. Olha só como Deus une propósitos, né? Deus une propósitos que a gente não sabe. A gente estava afastado, né? Fazia um tempão que não se via, eles estavam no outro canto, orando, pedindo a Deus que o Senhor os reunisse, um lugar para ficar, e outras famílias também, e Deus trouxe tudo e reuniu nós todos juntos. E o que é bacana, o que eu acho bastante curioso na nossa história, os pretextos de Deus. Inicialmente a gente não compreende, né? Você mencionou a enfermidade da Júlia, que é a sua sobrinha, um pouquinho mais adiante a sua enfermidade também, né? E às vezes a gente não entende, quase sempre, a gente não entende, no primeiro momento, o trabalhar de Deus, mas quando a gente se submete à vontade dele, é questão de tempo para as coisas irem se explicando de maneira sobrenatural, né? Não é naturalmente, mas de maneira sobrenatural. Então nós chegamos até esse momento da história que aqui... Tem uma coisa muito legal que eu vou falar também, o nome da igreja. Ah, verdade, não podia passar em branco. Muito legal. CBVA, né? Comunidade Batista Vidas no Altar. Isso. Nós entendendo já a responsabilidade disso, eu lembro que uma vez estávamos buscando nome, né? Como que vai ser o nome da igreja e tudo? Que igreja tem que ter nome. Tem que ter um nome. Não tinha nome até então. E aí eu lembro que uma vez você estava tomando banho e eu ali cuidando das coisas, meninas pequenas e tal. Aí eu fiquei ouvindo assim, eu pensei... Nossa, agora, a partir de agora, é vida no altar. É vida, né? No altar. É vida no altar, para que o Senhor venha dar respaldo pra gente. Aí você tava tomando banho e falei, Luciano, agora, ó, vidas no altar, viu? Aí ele, é verdade, vidas no altar. Não é que daria um bom nome para uma igreja? Aí a gente juntou. Batista, né, CBVA, né, comunidade primeiro, comunidade, que vem dessa minha irmã Gislene, que ela era da Comunidade da Graça. Sim. Então, essa questão da visão de comunidade que nós temos hoje vem dela, trouxe dela. Comunidade Batista, do meu pai... Do ministério no qual ele estava ligado. Ele era uma igreja batista, e Vidas no Altar. Ali no banheiro de casa. No banheiro de casa. Comunidade Batista Vidas no Altar. CBVA. E pegou, né? Porque essas iniciais, né? É fácil de falar, fácil de gravar e muito bacana. Então a gente começa, propriamente dito, a nossa igreja.
Pois bem, Dani, e nessa época, tudo que a gente queria era uma identidade, porque havia uma mescla, né? Embora os ministérios nos quais nós congregávamos, que respeitamos e respeitamos muito, mas nós tínhamos a necessidade de ter uma identidade para seguir uma linha. Para ter uma cara nossa, né? Assim, da CBVA. Era Uhum. uma mistura que não dava para saber se era assembleia, se era batista, se era comunidade, né? Sim, sim. Tinha Tinha um pouco de um cada. pouquinho de cada, uma bênção, mas ainda não dava para entender assim a identidade, a cara da CBVA. Foi quando a gente teve o primeiro contato com igrejas em células. Sim. Eu fui convidada por uma prima para conhecer o trabalho Encontro com Deus, e eu quis muito, né? Falei assim, nossa, eu quero ir, quero conhecer, quero saber como que é. E eu fui conversar, porque o bispo, né, o meu pai, ele era o nosso pastor. Sim. E ele tinha uma resistência muito grande, não ao trabalho, mas o nome célula, naquela época. Aquela questão do preconceito que naquele momento era muito grande. Sim. Demorou algum tempo, alguns anos, inclusive, e tem gente que tem resistência Até hoje, né? Porque a falta da informação acaba criando aquela barreira. E aí mas a gente não pode falar sem antes saber, experimentar, Sim. vamos insistir, e ele acabou topando. Mesmo com essa resistência, ele é um homem de 75 anos, mas com uma mente aberta, né? Ele Sim, tem sim. desejo de conhecer novas coisas, e nós fomos. Eu, minha mãe. Nesse primeiro eu não fui, Não foi. nessa primeira experiência. Eu acho que você estava viajando. Trabalho e tal. Então foi eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão mais Sim, velho, sim. o pastor Rodney. Uhum. Aí lá nós tivemos assim, algo assim, experimentamos, né? Sim. Tocamos num lugar assim em Deus espiritual que a gente não conhecia ainda. Uhum. E foi transformador, né? E eu fiquei assim, eu lembro que eu ficava com um caderno. Meu Deus, eu vou anotar tudo. Eu quero fazer isso na minha igreja. O meu desejo, o meu anseio era levar, que eu queria que as pessoas que eram da nossa igreja ali tivessem a mesma vivência, a mesma experiência. Então, esse detalhe da prancheta, do papel, caneta, querer anotar tudo, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, porque, de certa forma, me parece que vocês não estavam tão dispostos a se entregar completamente. Eu me entreguei. Mas num primeiro momento, vocês queriam a preocupação, né? o modelo, né? O modelo. Sim. E a preocupação de querer aprender, né? Então, Sim. você fica muito envolvido naquilo que você acaba esquecendo de absorver para você primeiro, né? Uhum. E aí foi num determinado momento das ministrações, inclusive, que o pastor líder que nos recebeu com tanto carinho ali, o ministério hoje chama Comunidade dos Discípulos, o pastor Jonas, ele falou, olha, deixa caderno, esquece isso, vive o momento, né? Uhum. Você vai conseguir com mais propriedade falar o que você está sentindo do que o que você está escrevendo. Uhum. E aí eu desisti do caderno, né? E comecei a viver ali aquela experiência tão bacana. E aí quando voltamos, o meu pai, né, caiu-se ali essas resistências, porque você tá ali, você vê, né, que não é o que ele ouvia falar, ele estava vivendo. E aí nós, depois de mais ou menos 3 meses, nós estávamos fazendo Encontro com Deus na nossa igreja. Foi muito rápido. Foi. Pedi ajuda, né? Ajuda aos universitários. Veio o pessoal lá da igreja mesmo, eles no início deram um apoio, assim, eles foram generosos. Interessante que na visão celular não existe competição, né? Não, é visão de reino, né? Todo mundo ajuda todo mundo e tal. Igrejas, uma ajudando a outra. E aí eu falei lá para uma das líderes, né, e para o pastor, ele permitiu. Então eles vieram aqui conosco e trouxe as ministrações, nos ensinou, nos treinou, fez, né, porque a gente, o passo a passo de tudo. Então, foi lindo. E nós fizemos com os nossos líderes. Não foi para aberto a igreja. A gente fez primeiro para a gente, a linha de frente. E foi maravilhoso. A gente tem testemunho disso tudo ainda hoje, né? Dos nossos pastores, né? A pastora Sandra e o pastor Elias foram restaurados o casamento nesse momento. Então Deus fez uma coisa linda. E depois de lá para cá,
O nosso pastor, que é o nosso bispo, ele entrou de vez mesmo, né? Ele decidiu mergulhar na visão. Ele foi fazer um curso, né? Foi se Isso. aperfeiçoar, aprender. Ele trouxe a 1 ano e visão, meio, né? né? Ele fez na Exatamente. Igreja Videira. Ele foi aprender, né? Sim, sim. Nós fomos aprender. E era simultâneo. Ele aprendia, se eu não me engano, era de segunda-feira. E aplicava. Aplicava. Ele aprendia e aplicava para nós. Sim. Para a gente aprender. Não adianta querer fazer e não saber o que está fazendo. Então, você tem que saber fazer. E nós recebemos ajuda e ele foi aprender. Tudo aquilo que ele entendia que era preconceito caiu. Né? No início, eu lembro que nós chamávamos de grupos pequenos. Né? Grupos pequenos gerando vida. Eu lembro, esses dias eu peguei umas apostilas que tem esse nome. Acho que a gente tem um banner aqui ainda. Que é assim, né? Eu guardo de recordação. É legal você guardar essas coisas. E porque tinha resistência de chamar de célula. Aí quando ele terminou o curso, não, é célula mesmo, né? É célula que se multiplica e que está junto, que se alinha e tal. E isso foi crescendo. Eu lembro que quando a gente decidiu realmente dizer que era célula, ali a gente já tinha encontrado a nossa identidade. Embora outra igreja ajudou e tudo, é bom dizer que cada igreja, mesmo que esteja vivendo a visão celular, ela pode ter, né, a sua própria linha e etc. Você não precisa se amoldar ao modo de outros ministérios, né? Isso que é legal. Você tem uma certa flexibilidade para trabalhar na visão celular. Então, vai daquilo que você escolhe, do que o anjo da igreja escolhe, né, para como visão. Nós decidimos trabalhar como um método de evangelismo e de crescimento a visão celular. No início, até mesmo no início das células, não foi fácil, teve toda uma adaptação, pessoas da igreja não aceitaram, tivemos algumas pessoas decidiram não permanecer no ministério. Sim. Quando muda alguma coisa, traz aquela... É desconfortável, né? Então. E aí a gente demorou um pouco ainda para pegar essa visão toda. E com o tempo você vai adaptando para a tua realidade. Né? Não adianta você pegar uma coisa que tá super certo, deixa eu ver, lá no Nordeste, e você querer fazer exatamente igual aqui no Sudeste. Então, é outro povo, é outro jeito, é outra cultura, é outro até mesmo modo de falar. Então, você vai adaptando a realidade, aquilo que você tem, né? A comunidade em volta. E aí a gente foi pegando com o tempo. Não demorou, você lembra que demorou? Demorou uns mais de 5 anos para a gente ser a CBVA que nós somos hoje. Sim. Mas eu lembro que a gente não ficou mudando, a gente foi fiel. Isso. A gente foi fiel àquilo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, traz um lema de vida para mim, né? Sede, pois, firmes e constantes, né? E a gente tem sido, né? E o que é bacana na visão celular, falando um pouquinho da história da nossa igreja, como ela se movimenta, que é um modelo que eu sou apaixonado por ele, porque ele trata exatamente do desenvolvimento de pessoas. De pessoas. Né? Cada pessoa no reino, né? Isso é bíblico, né? Precisa ter a sua importância, precisa se desenvolver nessa importância e seguir ganhando almas. E para a gente o modelo celular demanda muito estudo. Porque a célula, muitos já pensam que não, ela é inclusiva, né? Ela traz todos ali, mais ou menos de 15 a 20 pessoas dentro de uma casa. Todos podem fazer alguma coisa. Todos são incentivados a fazer. Mas não há nenhuma forçação de barra. Não. É a comunhão, né? As pessoas se relacionam, elas acabam ficando íntimas umas das outras e tudo passa a ser comum para aquele grupo, né? Então, é algo que o coração deseja, passa a desejar. Isso que é interessante. É um lugar de edificação, de oração, de ensino da palavra, né? De comunhão, de disciplina, porque tem os discipulados e são nos discipulados e até mesmo, tanto individual como coletivo, é trazida a disciplina, um alinhamento com a palavra, né? Então é um lugar completo. A célula, ela é a extensão da igreja.
né? Ela é a continuidade da igreja. Então, por exemplo, uma casa que tem um anfitrião que decide receber uma célula, ela é a primeira coisa que a gente passa, né, no curso de anfitrião é isso. Você vai ser a extensão da igreja. Nos dias que é a célula na sua casa, então não é a casa, por exemplo, da Daniela, né? A minha casa. Minha casa foi célula por mais de 2 anos, né? A Sim, célula de sim. jovens, uma bênção. E então a minha casa naquela quarta-feira era de quarta, né, em casa. A partir das 20 horas, não era a minha casa, era a extensão da CBVA, né? Então eu lembro que eu chegava, eu ainda estava estudando, e eu chegava, tinha vezes que eu não conseguia abrir a porta. Era tanto jovem que eles sentavam tudo no chão, assim, eu tinha que entrar devagarinho. E eu já entrava, já sentia a presença de Deus naquele lugar. Quantas vezes eu entrei, eles estavam orando ou adorando, e eu nem sabia o que estava acontecendo, qual era o contexto daquele, porque eu tinha acabado de chegar, mas eu já chegava e já começava a chorar. Eu, meu Deus, que lugar maravilhoso. Então, a célula é isso, é unção de Deus, é poder de Deus. Na minha sala, jovens aceitaram Jesus ali. Nós expulsamos espíritos malignos ali, entende? Então, é um lugar onde o Senhor está. Sem dúvida. E que desperta em cada membro o desejo pela liderança, né? Porque eu vejo a visão celular em toda a Bíblia Sagrada, né? No Novo Testamento já começa com o nosso mestre escolhendo 12 pessoas para discipular, para treinar, para enviar, antes, claro, trabalhar na parte da edificação, para que o reino possa ser multiplicado, né? A gente vê também no Antigo Testamento esse modo em pleno vigor, quando Moisés tinha tanto problema para resolver. Isso é legal falar, né? Que isso também ajuda muito o pastor da igreja, o pastor local, né? Exatamente, porque o pastor, primeiro, ele é um ser humano. Se ele lida com muita gente, ele não consegue fazer na excelência o seu trabalho, não porque ele não queira, porque é humanamente não dá impossível. conta, né? A gente consegue abraçar tudo, né? E na Bíblia Sagrada a gente vê Jetro, que era o sogro de Moisés, dando para ele o modelo da visão celular. Divide aí, né? Poxa, olha, forma pequenos grupos, né, e tal. Deu todo o modelo da visão celular para ele, o que é perfeitamente possível resolver nos arraiais, né? Pô, se resolva por lá. O que é, digamos, mais grave, que precisa realmente do seu parecer, da sua chancela, que se traga para você. Então, célula nada mais Eu é... acredito que isso trouxe um alívio, né, para Moisés. Ele, poxa, que maravilha, né? Hoje a gente percebe... Muitos pastores que centralizam muito tudo e acabam ficando... Que morrem antes do tempo, porque... adoecidos, né? A gente vê o que tem de pastor com problemas psicológicos, sem saúde mental. Sim. Não por conta da obra do Senhor, é por muito peso, sobrepeso, né? Querem abraçar tudo. E a visão celular, ela ajuda também nesse sentido, porque você vai multiplicar, né? Você vai ter pessoas de confiança, que vai estar ali fazendo um trabalho, te ajudando, te auxiliando, cooperando com o reino. Absolutamente todos são beneficiados. A membresia da igreja, porque ninguém vai ficar sem o discipulado. Exato, todos são acompanhados. Você tem o seu líder de célula com quem você pode dividir, que vai treinar você, que vai chorar com você, que vai sorrir com você. E claro, você não vai nunca deixar de estar ligado ao seu pastor também, porque é uma grande família. Porque é uma coisa só, né? São ramificações, né, que vão ligando, né, que vai ligando as pessoas. É o corpo de Cristo em movimento, né? E uma outra coisa também que é importante, o que nós aqui prezamos, né, como igreja, é a questão de entender que a célula é como se fosse uma ave, né, com 2 asas, né? No curso a gente fala bastante isso. Exatamente. No curso de treinamento de líderes, 2 asas, sendo uma asa a igreja, né, as celebrações na igreja, a igreja local, e a outra asa, as células. Então, não sem uma das asas, essa ave não vai levantar voos, né? Nem baixo, nem alto. Avião. Então,
Avião também. Voa com duas asas, né? Preciso. Então, tem gente que fala assim, eu já vou na célula, então eu não gosto de igreja. Isso daí, para você ter uma estratégia como ganhar novos convertidos, ok. Mas depois de consolidado, estar ali, nós temos uma igreja. Nós não somos igreja sem parede, não pregamos isso, né? Exatamente. Falando assim, você não precisa vir à igreja. Aham. Não, nós entendemos que as duas coisas são importantes. E é importante que nós que temos a visão celular, nós nos relacionamos tranquilamente com quem não tem essa visão, né? Porque cada qual tem a sua própria visão, Você fala de outros ministérios. de outros ministérios, né? Porque há quem possa nos ver, nos ouvir e achar que a visão celular ela só cabe onde se move nesse sentido. Não. Ou então também, Luciano, achar que a gente está só, a gente que está certo. Não é isso. Não, absolutamente. É Existem uma estratégia, é uma escolha, né, de que estratégia. estão crescendo, não se movem na visão E celular. é uma bênção. São gigantes, são igrejas muito bem-sucedidas que nós respeitamos. Eu, particularmente, gosto muito, por isso que a gente até hoje não mudou, porque todos nós temos o mesmo coração, a mesma mente, porque a visão celular nos dá a oportunidade de viver uma aventura. Não tem rotina. Não existe rotina. É muito trabalho, viu, gente? Pensa que não tem trabalho, é trabalho. Quer trabalhar na igreja, né? A igreja em célula, você trabalha bastante. Trabalho e sala de aula para o resto da vida. Trabalho, estudo e trabalho, porque é assim que acontece as coisas na visão celular. 17 anos de ministério, é assim que a gente vem se movimentando. Dia 17 de maio, né? Vai comemorar 17 anos. Dia 17 comemora 17 anos. Eu já falei aqui, a gente é adolescente, né? Que legal, bacana. E tem multiplicação chegando aí, né? Glória a Deus, né? Deus tem, falando agora assim sobre o que a gente espera, né? Os nossos anseios. Sim. Para frente. Deus colocou, né, no nosso coração para trabalhar o ano da aceleração e do rompimento. Sim. Né? É o que nós acreditamos, né? Que o Senhor tem para nós uma aceleração sobrenatural, um rompimento em todas as áreas da nossa vida, começando no sobrenatural. E eu creio, né? Nós temos promessa sobre antes de começamos a contar como que nasceu, né? Na Terra nasceu naquele momento de enfermidade, mas eu creio que o Ministério CBVA ele já nasceu no coração de Deus muito antes, né? Então, e o Senhor tem promessas, né, para nós sobre crescimento, sobre avanço. E eu tenho orado muito, né, com os pastores, com a liderança, para o Senhor nos mostrar o caminho do rompimento. Sim. A gente fica perdido e não sabe o que fazer. O Senhor nos mostra, né? Nos mostra aquela luz que nos leva até esse caminho da explosão, do rompimento. Então, eu creio que nós vamos trabalhar esse ano bastante com princípios da palavra, né, para a gente poder viver e experimentar esse rompimento no Senhor, no ministério, nas nossas células, na nossa vida particular, porque uma igreja saudável, ela precisa ter crente saudável e a saúde vem começando dentro de casa, né, no seio familiar, com os filhos, nas emoções, nos sentimentos. E Deus colocou no nosso coração de maneira muito acentuada a visão do interior das casas. É legal falar isso. A gente... Como é o nome do... não é projeto mais, mas quando realiza já é algo. Já é algo que a gente está realizando, graças a Deus, né? É ir nas casas. Mas você colocou o nome. Fala aí. God's... sim, não, Você sim, colocou o nome. Tem. Ele quer botar fogo nas casas, fogo de Deus, fogo do céu. A gente tem um trabalho nas casas intitulado God's Fire, né, que é fogo de Deus. Amém. Eu acho que as casas precisam do fogo de Deus, né? Precisa quebrar aquela rotina, né, de sempre as mesmas coisas. O fogo de Deus, o fogo por si só, ele transforma as coisas. Nada que passa pelo fogo e fica no fogo sai da mesma forma que entrou no fogo. Agora você imagina o fogo de Deus.
O fogo de Deus é para transformar a frieza, né? Uma grande vontade nas pessoas de fazer a família dar certo, né? A gente quer ganhar as almas, e a gente sabe que elas estão perdidas dentro de casa, né? Sim. Existe uma tristeza dentro das casas. Basta a gente ligar a televisão, ouvir as notícias, Conversar um pouquinho com alguém, assim, tudo que a Bíblia disse tirar que 2 minutos para falar com alguém e ter um ouvido ali para escutar aquela pessoa ali com empatia, ali com atenção, a pessoa já vai trazer alguma situação. exatamente, a gente sabe que as informações bíblicas, elas estão apontando para o fim. Só que a Uhum. igreja está na terra ainda. Assim. A E nós igreja, temos que ser diferente, né? via de regra, a gente tem que entrar dentro das casas, até porque, Dani, as pessoas, muitas delas estão machucadas, tiveram inclusive frustração dentro das igrejas. O projeto de visão celular busca exatamente, digamos, cercar as pessoas para não dar a elas motivos. Tudo bem, você não quer ir na igreja? Olha, mas está acontecendo. De Deus você não desistiu, né? Porque as pessoas diziam assim, né? Não, eu saí da igreja, mas eu não deixei Deus. O fato é que, ao deixar a igreja, é uma questão de tempo para o desânimo pegar aquela pessoa. Por quê? Porque ela está longe da proteção que a comunhão oferece. A palavra de Deus, né? O irmão que é levantado para abençoar, para orar com ela, para tirar uma palavra com ela. Então é uma questão de tempo para que ela se desanime. Então, a célula, voltando um pouquinho, que acontece nas casas, faz com que essa pessoa ela se reencontre. Um A partir do resgate, momento, né? exatamente, que ela vem para a célula, ela recebe a cura, não tem mais motivo para ela não querer ingressar à igreja. Na célula você é cuidado, você é amado, você vai ter as pessoas ali ao seu redor sempre, você tem com quem contar, né? Então, é a igreja primitiva, é Sim. Atos 2 ali, Uhum. 42, né? Atos Sim, 2, sim. 42, é repartir o pão, é comunhão, é alegria, né? É tudo junto, em unidade, isso que é a célula. E é projeto também que, né, que já está em andamento, Casas de Paz. Amém, verdade. Agora em março, né, Sim. nós vamos dar início à temporada Casas de O Paz que desse é a ano. Casa de Paz para quem não Então, conhece? Casa de Paz é um propósito de 8 semanas na casa. A gente tem orado e pedido a Deus, Senhor, eu quero a família que está mais fragilizada, destruída, vulnerável, com todo tipo de situação, vícios, né, violências, destruição, relacionamentos quebrados e cortados, Uhum. falta de entendimento. Nós chegamos ali como Pedro chegou na casa de Cornélio, né? Disse, olha, eu vim aqui porque o Senhor mandou eu vir e paz esteja sobre esta casa. E Amém. aí nós começamos esse propósito de 8 semanas, levando a palavra. Cada semana nos leva a um lugar em Deus, onde o Senhor toca, transforma, a cura, a restauração, salvação, né? Então, tem a salvação chegou na sua casa, restituição, prosperidade, livramento, né? Cada semana vamos tratar de um assunto como esse Uhum. e nós temos resultados lindos de famílias, né? Porque a gente vai na casa, então é família. As famílias são alcançadas e hoje a gente tem testemunho. Hoje nós temos líderes de célula que foram alcançados pela Casa de Paz. Então Sim. nós vamos para cima a partir de março com a nova temporada das Casas de Paz. E 2023 é isso. É um Ano ano, né? de mudança, Glória a de Deus. buscar mais, né? Não que aquilo que estava sendo feito é para ser jogado fora, esquecido. Não, nós queremos ampliar, na verdade, né? Fazer uma ampliação para ter um alcance maior, se mostrar mais disponíveis, né? E buscar. Abrir a igreja, esperar que alguém vai entrar, né? Eu acho que isso. A nossa agenda tá bacana, né? Nós temos aí o Influence, que é com jovens, que vai ser, né, nesse ano também, as conferências das nossas células para crescimento, para aprendizado, para entendimento da palavra e conhecimento. Então, tem muita coisa bacana. Você nos siga, né, nos nossos canais aí, para você acompanhar e estar conosco, que é a bênção de Deus. E é isso aí. Bom, essa
A gente fez uma A síntese, gente né? fez um resumão. São 17 anos, né? 17 anos não dá para falar em 45 minutos, né? É. Mas a gente quer agradecer demais a atenção que você deu, né, a essa nossa conversa. Estou muito feliz porque é desafiador para nós, né? Nosso Mas primeiro gostoso, podcast né? da A gente igreja. aceita tudo. Mas foi muito tranquilo porque eu repito o que disse no começo. Eu estou do lado da pessoa mais importante, gente, da minha vida, né? Que é a minha Ai, esposa, a pastora, a psicóloga também, Daniela, mãe maravilhosa, esposa. Acho que ela se enquadra lá em Provérbios. Ela é a mulher oh, virtuosa. meu Deus. E eu achei, aliás, Deus colocou essa mulher na minha vida. E eu quero te agradecer sua Não, presença aqui. eu agradeço ao convite, né? Porque você vai estar fazendo sempre as entrevistas e, em primeiro lugar, vocês pensaram em mim, né? Então, eu agradeço por estar aqui. Também é uma alegria poder contribuir ainda mais com o nosso ministério, com o seu ministério também. E vamos seguir junto, fazendo a obra do Senhor, batalhando, né? Envolvendo todo mundo que quiser estar junto. E é maravilhoso. Então, obrigado pelo É convite. isso aí, nós teremos Obrigado pelo um convite. podcast por semana. É. Família, Deus abençoe vocês e muito obrigado. Obrigada, tchau. gente. Tchau, até logo. Família, que legal, nós estamos muito felizes. O primeiro episódio já está no ar. Siga a gente no Instagram, curta, compartilhe e comente.